O julgamento, que foi realizado através de júri popular, aconteceu ontem aqui na comarca de Pedreiras. O réu foi identificado por James Rodrigues de Souza, ele que é residente na cidade de Pedreiras e vitimou fatalmente a senhora conhecida por Adelci Silva do Nascimento. O acidente que aconteceu 6 anos atrás na estrada que liga Trizidela do Vale a Bernardo do Mearim. A nossa equipe de reportagem conversou com o juiz titular da primeira vara da comarca de Pedreiras, Dr. Marco Adriano. Ele falou a respeito da sentença aplicada sobre o réu. É um júri que era muito aguardado, né? Desde quando eu cheguei aqui a Pedreiras. O fato aconteceu em setembro de 2011 e foi muito divulgado na imprensa, tanto local quanto nacional, né? Um atropelamento ali no povoado Galeana, em que o seu James estava conduzindo um Corsa preto e embriagado, sem habilitação e fazendo zigue-zague. Por conta disso, o Ministério Público ofereceu a denúncia sob acusação de homicídio qualificado, né, por dolo eventual. Aí, no caso, o fato dele ter assumido o risco de causar esse acidente pelas circunstâncias que ele estava conduzindo o veículo. Aí o júri ontem, os jurados muito concentrados, eu parabenizo os jurados pela atenção, acompanharam tanto a defesa quanto o Ministério Público e ao final do julgamento concluiu-se pela condenação do James pelo crime de homicídio qualificado, por omissão de socorro, fuga do local do crime e dirigir sem habilitação. Quanto ao crime de embriaguez ao volante, como não foi feito o teste do bafômetro e na época a lei obrigava a realização do exame, ele foi absolvido do crime de embriaguez, por mais que se saiba por outros sinais que ele estava embriagado. Quem foi a vítima na época? Dona Adelci Silva, conhecida por Duquinha, era moradora desse povoado. Ela estava em pé conduzindo uma bicicleta juntamente com seu filho. Por ela estar no lado direito da bicicleta, ou seja, no acostamento, mas na margem da rodovia, ela acabou sendo colhida pelo veículo e o filho dela, que estava do lado contrário da bicicleta, acabou sendo protegido pela bicicleta e sofreu algumas escoriações. Doutor, na época desse acidente, uma pessoa que vinha logo atrás ao James, o veículo que o James estava conduzindo, ele vinha filmando e já chamando a atenção das pessoas para aquela cena. Esse vídeo ajudou nesse processo? Ao meu ver, o vídeo foi decisivo. Pelo que foi relatado por uma das testemunhas, essa pessoa compareceu espontaneamente na delegacia e apresentou o vídeo e disse até que ele queria entregar aquele vídeo como uma colaboração enquanto cidadão, né? E, ao meu ver, essa prova foi essencial. Além dos depoimentos das testemunhas que descreveram como os fatos aconteceram, a reprodução através de um vídeo, você teve a reprodução fiel do que realmente aconteceu. Praticamente 5 minutos de vídeo em que se demonstra que ao longo do percurso ele passou próximo de outros motociclistas e ao fazer a curva no povoado Galeana ele colidiu com a vítima que estava parada no acostamento. Então, ao meu ver, esse resultado desse julgamento, para mim, ele tem um simbolismo muito grande. Logicamente, a vítima não vai voltar, mas é uma demonstração de que a justiça foi feita dentro da legalidade, acima de tudo, e acima de tudo uma punição que sirva de exemplo. Exemplo para aqueles que não têm habilitação, que procurem tirar sua habilitação, para aqueles que dirigem embriagados, que evitem isso. As campanhas são nacionais, todo dia a gente vê na televisão essa conscientização e para provar que também quem dirige, quem causa um homicídio no trânsito, ele pode estar sujeito a uma punição como homicídio doloso, não apenas como homicídio culposo. A pena é uma pena elevada, foi uma pena de 12 anos de reclusão. Ele vai cumprir em regime fechado. A característica, o diferencial é apenas que ele vai ter o direito de recorrer à liberdade por ele já ter respondido o processo em liberdade. Então, eu fico satisfeito de ter participado desse julgamento. É uma resposta à sociedade que foi dada e, acima de tudo, uma resposta com a participação da própria sociedade. Então, os jurados estão de parabéns, foram muito conscientes, acima de tudo, isentos, refletiram bastante, acompanharam todo o julgamento com muita concentração e eu acredito que a justiça foi feita. Doutor, o réu aguardou esse julgamento em liberdade, inclusive parece que ele já se envolveu em outro acidente grave depois desse? Sim, tomamos conhecimento em 2013, na época que eu estava fazendo a pronúncia,
tomamos conhecimento que ele estava conduzindo uma motocicleta e colidiu com um jumento. Por conta dessa colisão, ele sofreu graves problemas de saúde, né, traumatismo craniano, teve que ficar internado por um certo período, e isso acabou sendo o motivo pelo qual o processo demorou para ser julgado. Por quê? Porque quando uma pessoa, após o processo ser iniciado, ela passa a ter alguns problemas, algumas limitações mentais, a legislação penal ela prevê a suspensão do processo para que aguarde que essa pessoa se recupere. E foi justamente esse período de praticamente 3 anos, um pouco mais de 3 anos, entre o acidente e esse julgamento. Então, foi instaurado um incidente de insanidade. Nesse incidente, o réu ele não compareceu, embora intimado, e ele entrou com uma ação de interdição na segunda vara, e essa ação foi julgada improcedente porque o laudo pericial concluiu que ele não é incapaz. Então, diante dessas circunstâncias, mesmo sabendo que ele está com seu estado de saúde um pouco debilitado, ele não está 100% da sua saúde, mas ele tem pleno gozo das suas faculdades mentais, ele é consciente, ele precisa do auxílio de terceiros para os atos da vida civil, mas no âmbito penal ele é plenamente responsável, tanto é que respondeu às perguntas, não se recordou do momento do acidente, é natural que isso ocorra, mas respondeu conscientemente a várias outras perguntas. Então, nessas circunstâncias, o julgamento foi realizado, houve essa condenação. O detalhe aqui, quanto aos crimes de omissão de socorro, de fuga do local do crime e de direção sem habilitação, como as penas são muito baixas, é pena de até 1 ano, pelo tempo acabou havendo o fenômeno da prescrição, mas o caso não ficará impune porque o crime principal, que é o crime de homicídio, houve o resultado de condenação, ele já recorreu para o Tribunal de Justiça e a gente aguarda que, após o julgamento pelo tribunal, a gente possa adotar as providências que o tribunal deliberar, seja pela manutenção da condenação, ou seja, se for o caso, pela diminuição da pena ou realização de um outro julgamento.